quero chamar agora para a gente conversar o deputado estadual do Rio de Janeiro e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Continuamos resistindo com dignidade, apesar do país pegar fogo. É isso, né, deputado? E mantendo a nossa capacidade de se indignar, né? A gente acabou até falando aqui no começo do programa, né? A nossa principal manchete no slnoticias.com.br hoje, né? Ao menos 12 grandes rios brasileiros tiveram redução devido à seca, né? E a situação é dramática em várias regiões, né? Praticamente em todo o país. E o que a gente quer falar agora, deputado, é que em meio às queimadas que tomam conta do Brasil, o governo Lula preparou um pacote de medidas ambientais para combater a crise climática. Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, a ideia é que as propostas comecem a ser implementadas até o dia 21 de setembro. Então, isso já é praticamente na semana que vem, quando o presidente fará um discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Agora, deputado, a gente fica aqui se perguntando o que dá para ser feito em menos de 10 dias até essa Assembleia. Olha, nós estamos todos, assim, estarrecidos com o que está acontecendo. Uma combinação da seca prolongada, né, da estiagem maior ainda do que os cientistas previam, Carlos Nobre falou sobre isso há poucos dias, com uma impunidade, lembrando que os 23 flagrados conspirando no Dia do Fogo, em 2019, não tem nenhum preso, nenhum condenado. E que esse fogo, 95% dele surge em terras privadas. E eu pergunto, cadê os governos estaduais com as suas defesas civis e polícias militares? Estão ausentes, não estão chegando junto. Há 2 dias atrás foi demitido aqui no Rio o comandante da Defesa Civil e ele disse, na cara do Cláudio Castro, que foram cortados 90 milhões para prevenção de incêndio. Eu tenho um projeto de lei, aliás, 3, para integrar brigadas, Defesa Civil, INEA. Esse projeto está há 1 ano para ser votado, com as queimadas vai ser votado agora terça-feira. E o que a gente vê no Brasil não é uma coisa só. Você tem o fogo como uma prática agrícola muito antiga, que há 20, 30 anos atrás tinha um impacto relativamente pequeno, né? Fogo para queimar lixo, para fazer pasto, para preparar um roçado. E agora, com a seca e com vento, além de ser catastrófico, é proibido, é crime. Esse é um fogo da prática agrícola. Isso se combate, e aí é que está, não pode ser só o Ministério do Meio Ambiente. Cadê os outros ministérios? O Ministério da Agricultura tem vários órgãos de extensão rural. Eles tinham que estar alertando os agricultores, o seguinte, olha, não ponha fogo para nada. Em época de estiagem, um vento vai destruir a tua plantação, a tua casa, o teu boizinho. Não está chegando junto, né? Eu me lembro, no tempo que eu fui ministro do Meio Ambiente, 2 anos, né? Nós reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia. A cada 10 dias a gente fazia operação Boi Pirata com 1.000 pessoas do Exército, Aeronáutica, IBAMA, ICMBio. Era ministro da Justiça Tarso Genro, que punha a PF e a PRF na linha de fogo com a gente, ou melhor, na linha de combate ao fogo. E nós tínhamos o Jobim, ministro da Defesa. Eu ligava para o Jobim, no dia seguinte tinha 400, 500. Veja bem, não é que o Exército é o eixo para isso, mas ele tem aviões de combate a incêndio que podem ser adaptados. A própria presença em algumas áreas é um elemento de dissuasão. Então, os governos estaduais não estão chegando, a justiça não está condenando, e há várias formas. Eu falei uma, que é o fogo tradicional. O segundo é mais criminoso, é aquele que aproveita a estiagem, mete fogo, acaba com a vegetação de uma APP, uma área de proteção permanente, que são as encostas e a margem dos rios, e depois ele fala, bom, não tem vegetação nenhuma, vou botar o meu boizinho, vou botar a minha cana, vou botar a minha soja. E tem um terceiro tipo, esse é golpista criminoso, né? Esse é golpista dos que conspiraram sempre. Aliás, é bom que se diga que essa anistia, né, imoral e completamente despropositada não é só para os golpistas. Eles querem anistia também para o desmatamento da Amazônia, para a Covid, as mortes que causaram. É bom a gente abrir o olho qual é o significado dessa
pornográfica anistia que estão discutindo. Eu ainda fico com a pornografia comparado com isso, viu? Acho que isso é muito pior do que a pornografia. Querido Mink, obrigado por estar aqui com a gente hoje de manhã. Imagina. E ainda vou dizer o seguinte... Parabéns pela audiência e pela qualidade. Olha, eu sou fã de carteirinha. Vocês elevam a nossa mídia alternativa, levando para milhões debate de alta qualidade. Obrigado, deputado. E uma questão que... Eu já adianto uma coisa aqui. Vamos ficar de olho, quando eu digo vamos ficar de olho, vamos ficar atento. É claro, é difícil a gente monitorar isso, mas no seguinte, várias áreas que são áreas de, enfim, de agricultores médios, ou áreas até de terras devolutas, etc., que estão pegando fogo, que depois vão mergulhar de preço, vão virar um negócio ali que ninguém quer, vão ser compradas por um monte de fazendeiro desses que são os latifundiários do Brasil. Os caras vão se aproveitar, do mesmo jeito que a pandemia a gente viu no Brasil, empresário falando, olha, isso é uma oportunidade de não sei o quê. Eu não consegui ouvir essa palavra. Como assim oportunidade? Vai ter um monte de gente do agro usando isso como oportunidade para comprar terra barata. Então essa é a primeira coisa triste, que eu queria deixar Agora, aqui. Você sabe, Eduardo, eu me lembro, quando eu estava no Ministério, a gente negociava com os setores empresariais mais avançados, aqueles que exportam, que aliás estão preocupadíssimos que ano que vem a Comunidade Europeia já disse que não compra nem soja, nem grão, nem algodão, nem nada de área desmatada. Então, nós fizemos a moratória da soja, com a Biov, que é a Associação dos Exportadores de Óleo Vegetal. Eles precisavam do selo verde para meter a soja nos Estados Unidos e na Europa. A gente falou, tudo bem, a gente dá o selo verde, vocês não compram soja de área desmatada há menos de 2 anos. Nós fizemos um monitoramento, 3 satélites, o nosso, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o da Biov e o de 4 ONGs, Greenpeace, WWF. Eles cumpriram em 92%. A soja deixou de ser fator predominante de desmatamento na Amazônia. Fizemos depois o Pacto da Madeira Legal, o Pacto do Minério Legal com a Vale. E, veja, fazíamos a cada 10 dias a Operação Boi Pirata. Olha, a gente apreendeu tanto gado ilegal, a gente doou mais de 40 mil cabeças de gado. Você acredita que o Patrus Ananias, que era o ministro que cuidava do Fome Zero, encontrava a gente, abria um sorriso de orelha a orelha, que o meio ambiente virou o maior contribuinte do Fome Zero, né? Então, a gente lembrando ainda dessa questão do gado ilegal, já que está na moda falar de lavagem de dinheiro, que uma das maneiras mais utilizadas no Brasil para se lavar dinheiro é gado, porque ninguém fica contando quantas cabeças de gado o cara... Não tem fiscalização disso, então o cara pode botar o número que ele quiser e arranja uma maneira de lavar dinheiro e dar origem para dinheiro. Não é à toa que um monte de gente aí, política famosa, quando você vê o cara enriquecendo pra caramba, a explicação que ele dá é o seguinte, fazenda de gado. Tá? Então, só para deixar Até o ex-presidente da Alerj, Pisciani, era um grande produtor, você tem toda a razão. Mas voltando, a gente combinava uma pancada forte há 10 dias, pesada, com o Exército, com o IBAMA, com tudo. E negociação, para induzir o bom caminho. É ilusão achar que só a porradaria resolve. Você tem que apontar um caminho para um tipo de desenvolvimento não predatório. Eu acho que, inclusive, é errado nós, da esquerda, tratarmos o agronegócio como se fosse uma coisa só. Não é. Tem setores mais avançados que tentam diminuir os agrotóxicos e o desmatamento, aumentando a produtividade por hectare e não a expansão da fronteira. Agora, a bancada ruralista, ela se move pelos mais atrasados. Então, ao invés dela verbalizar que é possível desenvolver sem desmatar e sem envenenar, ela acaba andando pelo passo do lado mais atrasado e troglodita do agronegócio. É um descompasso. Bom dia. E isso prejudica. O governo fica com as mãos amarradas, porque o governo não tem maioria. A Marina está isolada dentro do Congresso.
tiraram do Ministério do Meio Ambiente uma coisa importantíssima, que era o controle. A única coisa boa do Código Florestal foi exatamente a obrigação deles refazerem a vegetação das APPs, das encostas e margens de rios. Tiraram isso do Ministério do Meio Ambiente e puseram na agricultura. Então, é muito fácil apontar o dedo para a Marina, sem lembrar que Bolsonaro e Salles ficaram 4 anos desmilinguindo, desidratando o Ministério, o IBAMA, o ICMBio, né? E este atual Congresso tirou várias atribuições e tirou os recursos do Ministério. Outra coisa, é bom que se diga, estamos aqui na esquerda, mas é bom que se diga que a Marina sofre fogo amigo de dentro do governo. Total. Mas isso é normal. Um governo de coligação, ele acaba reproduzindo para dentro do governo as lutas que existem no corpo da sociedade. Eu, ministro, eu semanalmente brigava com 3 ministros do governo. O Lobão, que era Minas e Energia, queria botar térmica a carvão por tudo que é lado. A gente não deixava, ele ia para a televisão esculhambando a gente, eu dizia: ô Lobão, se você está pensando que eu sou chapeuzinho vermelho, você está muito enganado a meu respeito. Esse era um. O outro era um ruralista, que era ministro da Agricultura, Reinhold Stefanes, queria encher de cana-de-açúcar o Pantanal, a gente não deixou, foi um caos. E o outro era o Alfredo Nascimento, do transporte, queria fazer várias estradas atravessando a área mais protegida da Amazônia. Por sorte, Lula e Dilma me deram razão de 8 de cada 10 brigas que a gente fazia dentro do governo. Eu me pergunto se a Marina está conseguindo o apoio que eu consegui, porque tem vários setores que aproveitam para encurralá-la, né? Outra coisa, essa autoridade climática anunciada, eu sou completamente favorável. Agora, eu era do grupo de transição em novembro ou dezembro de 22, então estávamos com a Marina, com a Isabela, com o Jorge Viana, conversando. Quando a gente discutiu autoridade climática, tinham 2 visões diferentes. Uma que eu e a Isabela defendíamos, que devia de estar ligada à presidência da República. E outra que a Marina defendia, que deveria estar dentro do Ministério do Meio Ambiente. A minha dúvida é a seguinte, Eduardo: dentro do Ministério, será que esta autoridade vai ter força para impor normas para a agricultura, para o transporte, para a energia limpa? Eu tenho minhas dúvidas, porque o Ministério está no mesmo status dos outros. Então, é uma discussão, mas isso ainda está sendo formatado, pode melhorar. Mas nada disso é imediato. Olha, a gente tem um instrumento poderosíssimo que não está sendo usado: embargo eletrônico. Nós discutimos isso no grupo de transição do governo Lula. Embargo eletrônico, você vê uma área que está tendo desmatamento, que está tendo incêndio, né, consentido. Você não precisa de ir lá com um fiscalzinho na porta, com papel, para dizer: olha, você está... Não, você embarca, chega para o banco e fala: cortou o crédito. Então, a gente não está usando esse instrumento que é muito poderoso. Bom dia, deputado Carlos Mink. Olha, na última quarta-feira, a deputada Júlia Zanata e Nicolas Ferreira, eles puxaram um coro no Congresso da música Salve a Amazônia, tirando um claro sarro, dos incêndios que acontecem em todo o Brasil. E a gente lembra que a música foi lançada por um grupo de 30 artistas lá em 2021, quando as queimadas atingiram um recorde de focos de incêndio. Vamos dar uma olhadinha aí no coro dos bolsonaristas e a gente volta a falar com o deputado Carlos Mink. Esses caras de pau, presidente. Esses caras de pau tem que concordar mesmo do povo. Tem que punir. Cara, deixa eu só fazer um negócio que eu falei aqui outro dia. E falei até criticando uma pessoa, assim, umas pessoas da esquerda, né, que estavam muito em campanha, assim, em vários lugares do país, muito cheio de sorrisinho, querendo parecer legal, não sei o quê. A pergunta é o seguinte: tá rindo de quê? É um deboche, Edu. Você viu o Nicolas rindo, feliz? Você tá feliz com o quê, irmão? Qual jornal que você tá lendo para estar feliz? Em qual país que você tá vivendo para estar feliz? O que você tá vendo de engraçado para estar dando gargalhada? Então, eu acho que, assim, sem brincadeira,
deveria, assim, óbvio que quando eu estou falando isso, gente, é caricaturando, mas deveria ser proibido, caricaturando, eu estou falando, qualquer pessoa pública rir hoje. Entendeu? O Brasil, há 4 dias, tem as cidades mais poluídas do planeta. O Brasil está em chamas. Está rindo de quê? Está rindo de quê? Olha, Eduardo, eu concordo com você, é um escárnio essa musiquinha dessa quadrilha. E eu digo mais, o país queimando e a CCJ discutindo anistia. A gente podia dizer, o país está queimando, a comissão mais importante vai discutir investimento, brigadista, prevenção, integração dos outros ministérios, exército, endurecimento de pena para os incendiários criminosos. Não, está discutindo anistia para eles próprios. Quer dizer, isso para mim é o símbolo do escárnio nacional. O país queima e eles querendo tirar o dele da reta do golpismo fracassado. Por que não riem dessa história? Porque são uns fracassados e estão apostando na desgraça que a gente está vivendo para rir da desgraça dos agricultores que estão perdendo tudo, das pessoas que os filhos não conseguem respirar. Antes nós tínhamos os rios voadores. A umidade vinha da Amazônia, chegava até o sudoeste. Agora nós temos a fumaça voadora. Além de queimar tudo, as pessoas não têm ar para respirar. E essa turminha que ajudou a provocar essa situação toda, ficou 4 anos desmontando a defesa ambiental e recebendo no Planalto os garimpeiros clandestinos, agora ficam fazendo escárnio da música do Salve Amazônia. É a cara dessa tropa. Infelizmente, né? A realidade que a gente vive. Deputado, quero agradecer demais a sua participação. É sempre muito bom recebê-lo aqui no N1. Espero que numa próxima oportunidade a gente tenha notícias melhores sobre a nossa emergência climática, né, deputado? Olha, abraços biodiversos, planetários e resistentes. Maravilhoso! A gente precisava disso nessa sexta-feira. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Um abraço. Obrigada, um bom vocês. dia. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau.